Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ademir Júnior, pastor da Assembleia de Deus Ministério Montese, Congregação Parangaba, setor 1. Nós iremos agora fazer uma rápida reflexão. Eu convido a todos os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo número 5, verso 16, que o texto diz: Elisama, Eliada e Elifelete. A história de Davi, amados irmãos, começa no capítulo 16 de 1 Samuel, quando Deus rejeita o reinado de Saul por conta de uma somatória de erros de imprudência que Saul vinha cometendo. E Saul é rejeitado, Samuel é convocado por Deus, e nessa convocação Deus diz que havia rejeitado Saul e dá uma missão a Samuel para ir até a casa de Jessé e ungir Davi como rei de Israel. Daí nós temos Davi, que até aquele momento, aquela data, estava no anonimato, então ele é trazido agora para o cenário. E agora nós vamos perceber que Davi, apesar de estar no anonimato, não ter um conhecimento público, mas ele era bem conhecido por Deus. E o texto diz que Samuel chega à casa de Davi, chega à casa de Jessé, e quando ele vai ungir o filho de Jessé, passa-se todos os filhos, e Samuel fica preocupado, porque de nenhum daqueles que havia se apresentado, Deus havia indicado como rei. Então Samuel pergunta: acabaram-se os jovens? Acabaram-se os mancebos, em alguma tradução? E aí Jessé diz: não, ainda há Davi. E nós vamos ver que Davi, amados irmãos, ele, apesar de ter um coração segundo o coração de Deus, mas ele estava ali totalmente meio que abandonado. Nós percebemos quando Samuel chega à sua casa, o seu pai está em casa com todos os seus irmãos, com todos os seus familiares. Entretanto, Davi estava trabalhando, estava cuidando do rebanho. E o texto vai nos mostrar aqui, irmãos, que o primeiro desafio que Davi vai enfrentar é justamente essa exclusão na sua família, quando ele não está participando do convívio. E a mensagem que eu quero trazer para os irmãos agora, usando esses três nomes dos filhos de Jessé, de Davi, Elisama, Eliada e Elifelete, porque o seu significado diz: Deus ouve, Deus conhece e Deus livra. Então nós vamos entender a partir desse momento, porque o 2 Samuel começa já Davi sem enfrentar tantos obstáculos. Saul já havia morrido, Jonas também já não estava mais entre eles, e agora Davi nada mais o impedia de estar sentado ao trono. Entretanto, Davi vai nos mostrar agora, a partir desse nome que ele dará aos seus filhos, porque para nós entendermos a história de Israel, para nós entendermos a história do povo de Deus, é preciso nós atentarmos para o significado do nome. Quando nós entendemos o significado do nome, porque o nome diz muito da história e diz muito da personalidade daquela pessoa. Então Davi agora está, a partir desse momento, traduzindo através dos nomes que ele vai dar a seus filhos, como Deus cuidou, como Deus tratou, como Deus ouviu e como Deus conhecia o seu coração e o livrou por diversas vezes. E a primeira coisa, como eu já falei anteriormente, é quando Davi chega, amados irmãos, a ser chamado por Samuel de um momento de exclusão. E Samuel traz ele, e perante a sua família, ele vai ser honrado. Aquele que havia sido esquecido, agora está sendo honrado. Me parece, amados irmãos, que Davi está nos dizendo que Deus ouve, Deus conhece e Deus livra. E a história de Davi começa justamente nesse momento de dificuldade. No capítulo 17, por exemplo, o seu pai manda que ele vá levar alimento para os seus irmãos que estão na guerra. E quando ele chega lá, ele percebe que há um tumulto. As pessoas estão meio que assustadas, porque o gigante Golias estava ali desafiando o povo e não tinha quem fosse enfrentá-lo. Quando Davi ele se chega a um dos soldados para perguntar o que estava ali acontecendo, o seu irmão prontamente vai lhe caluniar, vai dizer que ele está mal intencionado, vai justamente reprovar a sua atitude. Mas o texto diz que Davi se desviou dele. Davi não perdeu tempo discutindo com ele, porque Davi está dizendo: Deus ouve, Deus conhece e Deus livra.
Quando Davi agora ele se propõe a lutar com o gigante Golias, e agora ele vai enfrentar o gigante Golias, ele se apresenta para Saul como ali aquele que vai enfrentar e diz: não tenha medo, não se preocupe, porque Deus dará vitória ao povo. Diz ao rei que fique com seu coração tranquilo. E aí Saul prontamente lhe oferece a sua armadura, prontamente lhe oferece ali os seus ferramentas, a sua indumentária de trabalho. Mas Davi também rejeita, e Davi está justamente nos mostrando esse autoconhecimento, porque ele sabe que Deus ouve, ele sabe que Deus conhece, e ele sabe que Deus livra. Davi rejeita as armaduras de Saul, Davi rejeita os outros recursos que colocaram à sua disposição, porque ele está ali nos dizendo que a sua fé, a sua coragem está firmada em Cristo, está firmada em Deus, porque Deus ouve, Deus conhece e Deus livra. E aí a história de Davi vai se cercar de vários desafios. Antes de enfrentar Golias, amados irmãos, Davi já enfrentava ursos, já enfrentava leões, porque ele diz para Saul: sempre que via um leão, sempre que via um urso, o teu servo ia após ele e livrava a ovelha das garras do urso e da garra do leão. Ou seja, enquanto Davi estava no anonimato, Deus já estava lhe preparando para esses grandes momentos, para essas grandes vitórias. E Davi está dizendo: eu venci o urso, eu venci o leão, porque Deus ouve, Deus conhece e Deus livra. E agora Davi é projetado e enfrenta Golias, e ele, com a mesma habilidade que ele vence o leão, com a mesma habilidade que ele vence o urso, ele também vai enfrentar o gigante Golias e vai vencer. Posteriormente, amados irmãos, Davi vai enfrentar os exércitos inimigos que irão se interpor, irão se colocar diante dele, e em todos os momentos Davi será vitorioso. Nós lendo a Bíblia Sagrada, nós lendo toda a história de Davi a partir do capítulo 16 de 1 Samuel, em nenhum momento a Bíblia relata de que Davi foi derrotado, de que Davi quebrou pelo menos um braço ou uma perna. Mas pelo contrário, a Bíblia vai nos dar diversas situações em que Davi estava em desvantagem, mas mesmo assim ele foi vitorioso. E agora ele está nos dizendo aqui, através desses 3 nomes, ele está nos revelando por que ele foi vitorioso. Ele foi vitorioso porque Deus ouve, Deus conhece e Deus livra. Interessante, amados irmãos, que tem um episódio quando Davi está em Ziglag. Ele sai para ver os filisteus que irão enfrentar o exército de Saul. E nesse momento o texto diz que os amalequitas irão invadir o arraial onde está a família de Davi, a família dos seus soldados. E de repente, quando eles retornam para o seu arraial, o texto diz que os soldados, quando não veem a sua família, quando não vê os seus filhos, não vê o seu patrimônio, a Bíblia diz que ele agora se revolta contra Davi. Mas Davi diz assim: calma, porque Deus ouve, Deus conhece e Deus livra. E naquele momento Davi vai consultar o Senhor, e o Senhor diz que ele vá e ele será vitorioso. Da mesma forma, amados irmãos, eu posso até lhe dizer nesta noite, nós estamos atravessando momentos difíceis, momentos de crise, momentos de indecisão, com tanta situação difícil. O Brasil enfrenta uma crise não só na área da saúde, não só na área econômica, mas também vivemos agora uma crise política que se instalou no nosso país, e as pessoas estão meio que sem saber o que fazer, estão apavoradas. Mas deixa eu dizer para você, Deus ouve, Deus conhece, Deus livra, e que tu possa guardar esta palavra no teu coração, sabendo que o teu Deus te ouve, sabendo que o teu Deus te conhece e sabendo que o teu Deus te livra. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém.